Esse é simplesmente o melhor e o mais fácil bolo de fubá com goiabada que vocês já viram na vida. E já aproveitando que a gente tá em clima de festa junina, né, mas esse bolo é super versátil, dá pra gente fazer durante o ano inteiro. Eu amo fazer essa receita, a gente sempre faz por aqui. E lembrando que a receita completa vai estar aqui na descrição do vídeo com todas as informações para vocês conseguirem fazer essa receita também aí na casa de vocês. E vamos começar fazendo a nossa mise en place, que a gente é chique, né, que nada mais é do que separar todos os ingredientes que a gente vai usar. Já separei os ovos, o óleo, a gente vai separar agora o açúcar, eu tô usando refinado, mas você pode usar o açúcar cristal ou o que você tiver aí. O fubá, eu tô usando o fubá médio, mas você pode alterar aí também pro fino, pro maior também. E agora a gente precisa pegar um recipiente maior para poder incorporar todos esses ingredientes. E primeiro a gente vai colocar os ovos com açúcar e misturar os dois separadamente. Então a gente só vai misturar os dois para poder ficar homogêneo, não precisa bater, fazer muito esforço. Essa receita é bem simples, é só mesmo misturar todos os ingredientes e colocar no forno. E vamos adicionar o óleo, que é o que vai ajudar a ter mais umidade na nossa massa. E para ficar mais fácil de vocês entenderem, a receita é: primeiro a gente adiciona os líquidos e depois a gente coloca os secos. Vamos adicionar o leite, eu vou colocar só metade, vou deixar a metade para adicionar um pouquinho mais à frente, porque eu gosto muito de ir intercalando o leite com os secos que a gente vai colocar na massa, que no caso é o fubá e a farinha de trigo, porque isso ajuda também a incorporar os secos com mais facilidade na massa, quando vai colocando um líquido junto também. Até porque eu não gosto de colocar principalmente a farinha de trigo de vez assim na massa para poder mexer, porque ela acaba criando gruminhos, aí você tem que bater ela por mais tempo para ela voltar a ficar lisinha, ficar uma massa bonita de novo. Só que a farinha de trigo, ela é perigosa, né? A gente não pode desenvolver muito ela, né? Não pode bater muito por muito tempo. É só o tempo de incorporar na massa, ficar homogêneo e aí acabou, finalizou. Até porque se a gente bater demais a massa já com a farinha de trigo, pode ser que desenvolva demais o glúten e fique um pouquinho solado, a massa fica um pouco mais densa, então a gente não quer que isso aconteça, né? Então eu prefiro não fazer. E chegando no finalmente da massa, eu coloquei uma tampinha de essência de baunilha, uma colherzinha de fermento e uma pitadinha de sal só para realçar todo o sabor desse bolo. E já com a massa finalizada, a gente vai colocar na forma. Eu tô usando essas mini forminhas de bolinho de padaria, assim, desse estilo, só que você pode fazer na forma que você quiser, quadrada, redonda, e untar da forma que você quiser também. Eu tô usando desmoldante porque aqui eu faço uma produção mesmo para venda, então para mim facilita muito. Só que você pode untar da forma tradicional mesmo, com óleo, trigo no fundo ali, ou farinha de fubá mesmo. A gente tem que ter só um pouquinho de cuidado se a gente for usar só uma forma para colocar a massa inteira, é que a forma não seja muito pequena, porque aí vai demorar para chegar o calor no centro do bolo, então vai demorar mais para assar, as bordas vão ficar um pouquinho mais escuras. E tudo isso interfere no resultado final do seu bolo. Então, se eu fosse fazer em uma forma inteira, eu escolheria aquelas que são um pouco maiores, quadradas, porque aí o bolo ia assar rapidinho, porque ia ter a massa bem espalhada, bem dividida, e o resultado ia ficar melhor. E agora, já partindo para a calda do nosso bolo, que é mais simples impossível, não precisa ir ao fogo, não precisa de nada desses processos, é só mesmo a goiabada. Eu não tô usando a cascão, tô usando uma que é um pouquinho mais cremosa, mas você pode usar a goiabada que você quiser, a sua preferência. Eu tô usando essa daí que é um tipo médio, assim, um pouquinho mais cremoso. Vou esquentar no micro-ondas 30 segundinhos, mas aí depende da potência do seu micro-ondas, do tipo de goiabada que você tá usando, aí você vai avaliar o tempo de micro-ondas. É só um pouquinho, só pra derreter, pra gente adicionar o creme de leite. Essa quantidade que eu tô usando, eu coloquei, assim, em média um pouquinho mais do que meia caixinha de creme de leite. E é só misturar mesmo, não tem mistério nenhum, até ela virar uma calda, ficar bem lisinha, bem bonita assim. E eu aconselho a vocês a adicionarem em cima do bolo a calda quente, porque aí ela consegue ficar com um desenho mais bonito do que se você esperar ela esfriar para colocar por cima depois. Esse daí é um formatinho de bolo que eu acho super fofo, que ele é pequenininho, é individual. Eu não consigo comer tudo sozinha, mesmo ele sendo pequenininho, eu sempre tenho que dividir ou comer em 2 dias diferentes, 2 momentos diferentes. Mas, minha filha, pra quem é formiguinha, isso daí acaba rapidinho. E o resultado final desse bolo fica simplesmente incrível. Eu não consigo descrever pra vocês a sensação de comer esse bolo pela primeira vez. E essa sensação vocês só vão conseguir descobrir fazendo essa receita e me marcando depois, quando vocês forem replicar ela aí na casa de vocês. Porque apesar desse bolo ser um estilo mais tradicional, ele consegue ser uma massa super fofa na boca, super úmida, com essa caldinha ainda de goiabada. Nossa, fica perfeito. E se for combinado com um cafezinho preto passado na hora, nossa senhora, fica bom demais. E já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receitinha de hoje. Se você quer ver outros vídeos como esse, dá ideia aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um beijo!